Bom, boa tarde para quem está chegando. O tema é como ler e entender o livro do Gênesis. Então nós queremos falar um pouquinho, rapidamente eu vou situar onde nós paramos e vamos então continuar, vamos conversar sobre esse tema. Nós falamos no nosso primeiro encontro que o Gênesis faz parte do Pentateuco, que são aqueles 5 livros chamados livros da lei ou Torá, que são atribuídos a Moisés. E Moisés é o personagem dominante desses primeiros livros da Bíblia. E a aliança é a mensagem central, a aliança que Deus faz com o seu povo. Nós vimos que o Gênesis é o livro dos princípios, onde nós encontramos o princípio de tudo. E dividimos o livro do Gênesis em 3 partes, né? A parte dos princípios de todas as coisas, ou primórdios, capítulos 1 a 11. Depois a segunda parte, com ênfase nos patriarcas, capítulo 12 a 38. E a terceira parte, aquilo que se passa no Egito, do capítulo 37 ao capítulo 50. E nós conversamos sobre a mensagem do livro do Gênesis, né? Nós vimos que o Gênesis enfatiza que Deus é o Criador, que Deus criou o homem e a mulher com a mesma dignidade, a sua imagem e semelhança, e que Deus nos criou para termos um relacionamento pessoal com Ele. Deus nos criou também para cuidarmos da criação, e o homem foi criado livre para servir a Deus, obedecer a Deus de livre vontade. Porém, o homem fez uma escolha ruim. O homem escolheu seguir o seu próprio caminho. E o mundo hoje, a maneira como o mundo está, a corrupção, a violência, até mesmo as doenças, todo o sofrimento que existe no mundo é o resultado do homem ter escolhido o seu próprio caminho e não o caminho de Deus. Então o mundo está assim porque nós escolhemos dirigir as nossas vidas à nossa maneira e não à maneira de Deus. Nós vimos também que Deus faz uma aliança com o ser humano. Ele faz essa aliança primeiro com Noé, depois com Abraão e finalmente com o povo de Israel. E Deus então levanta Israel para que Israel se torne bênção para todas as nações. Israel é uma nação privilegiada, mas junto com esse privilégio tem uma responsabilidade. E o propósito de Deus é que Israel, ao obedecer e servir a Deus, tivesse uma sociedade igualitária, de amor, que fosse algo totalmente diferente das culturas daquele tempo. E aí os povos, vendo a maneira de Israel viver, iriam dizer assim: puxa, veja como eles vivem. Vamos a Israel conhecer o Deus de Israel. E esse era o propósito de Deus, fazer de Israel uma luz para as nações. Por isso que tem o tema da aliança aqui no Gênesis, que começa com Abraão e depois com os patriarcas. E nós terminamos dizendo que o Gênesis percorre um período de aproximadamente 2.315 anos, que vai da criação até a morte de José. Então a gente poderia dizer que no Gênesis há 9 histórias principais. Quais seriam essas 9 histórias principais? Primeira, a criação. Segundo, a queda. Terceiro, a primeira civilização. Quarto, o dilúvio. Quinto, a dispersão das nações, que é a história da Torre de Babel. Sexto, Abraão. Sétimo, Isaque. Oitavo, Jacó. E nono, José. Então a história aí dos primeiros patriarcas, e no final do livro tem uma ênfase
muito importante em José, porque explica como que foi o começo, como que Israel vai se tornar escravo no Egito. E a gente vai ver a explicação no início do livro do Êxodo, mas quem começa a ler o Êxodo precisa saber o que aconteceu antes. O que aconteceu antes? José levou toda a sua família para o Egito naquele período de vacas magras, naquele período de fome. E aí os descendentes de Jacó tiveram filhos ali no Egito, e o povo cresceu, se tornou uma grande família, um grande clã. E quando a gente for estudar o Êxodo, a gente vai ver que a partir desse clã, gerado pelo patriarca Jacó, é que vai surgir a nação de Israel. Deus vai criar uma nação a partir do Êxodo. Aquele monte de escravos vão se tornar uma nação no livro do Êxodo. Mas isso é lá no Êxodo. Então, aqui no livro do Gênesis, essas são as 9 histórias principais. E eu queria então conversar com você sobre algumas lições que nós podemos tirar do estudo do livro do Gênesis, para que você, quando estiver lendo o Gênesis, você tenha essas lições em mente. Tem muito mais lições, mas que você possa pelo menos checar algumas dessas lições que estão ali no livro do Gênesis. Bom, a primeira lição, que é a mensagem, uma das mensagens principais do Gênesis, é que Deus é o Criador. Deus é o Criador, as coisas não existem por acaso, mas uma ênfase que nós encontramos no relato da criação é que Deus diz que tudo que ele criou é bom. Então a lição que nós podemos tirar daqui é que Deus fez uma criação perfeita. Tudo que Deus fez é bom, porque tudo que Deus faz é bom. Ah, mas se tudo que Deus fez é bom, por que o mundo está desse jeito? Porque nós não estamos vivendo de acordo com o plano original de Deus. Nós estamos vivendo de acordo com aquilo que eu falei, que é o homem escolhendo construir a sua história da sua própria maneira. Então hoje a humanidade não vive de acordo com os princípios de Deus, os valores de Deus e a vontade de Deus. Mas tudo que Deus criou é bom. Se você olhar, por exemplo, no Gênesis capítulo 1, versículo 31, está dizendo justamente isso, que tudo, Deus olhou, viu o que ele tinha feito e chegou à seguinte conclusão: olha, o que eu fiz é bom. Fiz uma boa criação. No capítulo 2, verso 18, tem uma outra coisa que Deus vai dizer que não é bom. Não é bom que o homem viva sozinho. Porque Deus criou primeiro o homem, e aí colocou o homem no jardim, deu a ele a tarefa de administrar, cultivar o jardim, e aí a gente pode pensar um pouco sobre o trabalho, né? O trabalho é um chamado de Deus. O trabalho ele é iniciado por Deus ali na obra da criação. Então, trabalhar é uma coisa boa. Porque quando nós trabalhamos, nós estamos construindo, estamos cooperando com Deus na construção de um mundo melhor. Então, nós temos várias opiniões sobre isso, que o trabalho dignifica o homem, a importância do trabalho, etc. Mas o trabalho, ele foi criado por Deus antes da queda. Então o trabalho em si é bom. Trabalhar é bom. Ter uma ocupação, ter tarefas a realizar. E nós que somos cristãos, quando fazemos o nosso trabalho, nós devemos fazer o nosso trabalho para Deus. O nosso trabalho é para glorificar a Deus com aquilo que fazemos, com a nossa profissão, com as nossas atividades. O nosso chamado é para glorificar a Deus em tudo. Então, antes de trabalhar para o seu patrão, antes de trabalhar para prover o sustento da sua família, em primeiro lugar, o seu trabalho deve ser um meio de honrar a Deus. Mas o trabalho está lá, logo no início da criação.
Então, depois que Deus colocou o homem no jardim para cultivar, e depois Deus disse: olha, coloque nomes aí nos animais, tem muitos animais aí, cada um que você vai encontrando, você vai dando nomes, e Adão foi dando nomes aos animais, mas aí o Adão olhava para o boi, olhava para a vaca, olhava o pombo e a pomba, ele começou a perceber que em toda a criação havia uma ordem e todo o macho da criação tinha uma correspondente fêmea. E eu posso imaginar que o Adão começou a ficar meio pensativo, pensando assim, puxa, eu sozinho aqui, parece que está faltando alguma coisa, falta mais alguém com quem conversar, tem hora que eu tenho comunhão com Deus, mas Deus é muito superior a mim, não tem ninguém igual a mim. E aí, Deus olhando aquela situação, lógico que essa é a maneira do texto expressar, nada pega Deus de surpresa. Deus chegou à conclusão, entre aspas, de que não é bom que o homem viva sozinho. Então, aí, nesse capítulo aí, que é o capítulo 2, nós vamos perceber várias lições. Primeiro, a dignidade do ser humano. O ser humano foi criado para se relacionar. Nós somos seres relacionais. Primeiro, fomos criados para nos relacionar com Deus. Segundo lugar, fomos criados para constituir família. Depois nós vamos falar aqui, a família, ela foi criada por Deus. Mas, devido a várias condições da vida e até mesmo a vocação de alguns, nem todo mundo constitui família. E é por isso que Deus instituiu a igreja, para fazer com que o solitário não seja solitário, mas viva em família, para ter a família da fé. Então a lição que sai aqui é que nós fomos criados não para nos isolar, nós fomos criados para nos relacionar. Preste atenção nisso. Isolar-se não é bom. Não faz parte do plano de Deus. Tudo bem, tem hora que você... Não, deixa eu ficar um pouco aqui quieto no meu quarto, deixa eu ficar um pouco aqui quieto no meu canto, eu preciso de um tempo para pensar. Isso é normal. Mas nós não fomos criados para viver isolados, nós fomos criados para nos relacionar primeiro com Deus e, em segundo lugar, com outras pessoas. Uma outra lição que nós vemos aqui nesse relato é a questão da dignidade da mulher. Vamos pegar o texto aqui, Gênesis 1, 27. Se a sua Bíblia estiver aí aberta, Gênesis 1, 27, diz assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou. Então o que ele está dizendo aí? Que a mulher é também imagem e semelhança de Deus, tanto quanto o homem. A gente já tinha falado no outro vídeo. Então a dignidade do ser humano, a dignidade da mulher, a dignidade do trabalho. E quando Deus manda o homem cultivar o jardim, Deus está dizendo ao homem que ele precisa ter responsabilidade pela utilização responsável dos recursos naturais. Esse era o plano de Deus. Aí o que o homem fez? O homem escolheu seguir seu próprio caminho, fazer as coisas do seu jeito, e aí veio o desmatamento, a poluição, tantas coisas. O homem está degradando o seu meio ambiente, o homem está destruindo a criação que Deus chamou ele para preservar. Mas há uma dignidade no trabalho. Aqui também, no capítulo 2, a gente vê a instituição do casamento e da família. Deus faz o primeiro casamento da história. Deus cria a mulher, leva a mulher até o homem, e a linguagem do texto aqui deixa claro que Deus está celebrando o primeiro
casamento da história. E aí ele vai dizer o seguinte, né? O homem forma a mulher, depois leva a mulher ao homem, e o homem fala assim: ah, agora sim. Agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela é do mesmo tipo que nós somos semelhantes. Ela será chamada mulher porque Deus a tirou do homem. E aí o texto conclui: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa, à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então aqui tem a instituição do casamento. E como eu tenho dito, no universo de Deus, as regras são as regras de Deus. O homem tomou as rédeas do mundo e o mundo está desse jeito. O homem não está obedecendo os princípios da palavra de Deus. Mas se você quer honrar a Deus, você tem que seguir os princípios da palavra de Deus. Então, como é que é o casamento descrito na palavra? Primeiro o homem deixa seu pai e sua mãe. Então há um deixar, há um processo de transição, de deixar de pertencer a uma família para formar a sua própria família. O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, não é com outras mulheres, com várias mulheres, com a sua mulher. Esse é o princípio, essa é a lição que está aqui na criação. O homem, então, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Então, tornar-se uma só pessoa é a instituição do casamento. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o objetivo do nosso vídeo, mas a gente teria muita coisa para falar aqui em cima desse versículo. Depois a gente vai ver que o diabo distorce a palavra de Deus. E ele é muito bom nisso, né? O diabo conhece a palavra de Deus e ele é astuto e ele sempre distorce essa palavra. Por exemplo, no capítulo 3 diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Não é verdade. Ele está exagerando, ele está distorcendo. Deus havia dito o quê? Para não comer de uma única determinada fruta. Deus disse o seguinte: se você comer dessa fruta, certamente você morrerá. Aí o diabo já vem distorcendo. Nossa, Deus falou que vocês não podem comer nenhuma fruta aqui desse jardim. Ele deve ter falado assim, de uma forma intrigante, maliciosa, com segundas intenções, né? Mas a mulher até que isso daí ela tinha prestado atenção no que Deus falou, né? Não, nós podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos uma, a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Ah, então a mulher prestou bastante atenção no que Deus tinha falado. Ela não estava dormindo no dia daquele culto. Então, ela sabia bem. Mas olha como o diabo é astuto, né? O diabo aqui, na serpente, o que ele fala? Não! Imagina, vocês não vão morrer, não. Como quem diz entre aspas, Deus mentiu para vocês. Não dá para confiar em Deus. Deus fez uma pegadinha aí. Deus falou, mas o que Deus fala nem sempre a gente pode confiar. Esse é o discurso do diabo. O diabo distorce a palavra de Deus e quer que você desconfie da bondade de Deus. Ele quer que você desconfie que a palavra de Deus é verdade. E muita gente tem se perdido por causa disso. Porque acha que aquilo que está na Bíblia não é bem assim.
porque olha para as advertências da Escritura e fala: ah, não, isso não deve ser bem assim. Nossa, essa palavra é muito pesada, credo. Mas olha só o que o diabo vai dizer. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Alguém está mentindo aqui. Deus falou que morre, o diabo está dizendo que não morre. Em quem a mulher deveria ter confiado? Deus disse isso, olha como ele vai minar a confiança no Criador. Deus disse isso, ele vai dizer uma coisa aqui muito séria. Ele está dizendo o seguinte: Deus tinha uma segunda intenção. Deus não foi verdadeiro com vocês. Ele tinha uma segunda intenção ao colocar essa pegadinha, ao colocar esse limite para vocês. Não é o que ele falou. O que Deus fala não é verdade. É mais ou menos esse o argumento do diabo. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a grande armadilha aqui é essa frase: vocês serão como Deus. Vocês terão todo o conhecimento de Deus. Aqui o detalhe não é querendo dizer que eles vão conhecer o bem que eles não conhecem. O problema é que conhecer aqui é ter experiência. O problema aqui é que eles vão ter experiência com o mal. Mas o diabo é muito sutil aqui. E a ênfase do que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês vão ser como Deus. Essa é a pegadinha. Por quê? Porque Lúcifer era um anjo de luz, mas num determinado momento, no seu coração, ele quis ser como Deus. Ele quis colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. Ele quis receber também adoração, como Deus recebia adoração. Ele quis se tornar uma espécie de divindade. Foi aí que ele se tornou independente do Criador. Foi aí que o seu coração mergulhou nas trevas. E ele deixou de ser Lúcifer para se tornar Satanás. E aí o que ele faz? Ele pega a mesma tentação, o mesmo desejo que estava no seu coração, e ele seduz o homem e a mulher para que no coração deles nascesse esse mesmo desejo de ser independente de Deus. Ora, alguém que é como Deus não precisa de Deus. Porque ser como Deus é ser autossuficiente. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa nem de nós. Aliás, nós nada acrescentamos a Ele. Ele nos criou por sua livre vontade e não por necessidade. E aí, quando a gente deseja ser como Deus, a gente quer fazer lá como o filho pródigo. Deixa eu levar minha vida do meu jeito. E aí nós saímos. Em Adão nós saímos da casa do Pai. E a nossa vida se tornou o que ela é. E o mundo se tornou o que é. Ah, e tem gente que fala: ah, se Deus existisse, não existiria doença, não existiria guerra, não existiria violência. Como que pode existir tudo isso? Como que Deus deixa acontecer tudo isso? É muito simples. Tudo isso existe porque nós escolhemos viver longe do Criador, que é a fonte da vida. Isso aconteceu porque nós tomamos as rédeas da criação. Nós tomamos as rédeas da nossa vida. Nós tomamos as rédeas do nosso mundo. E o mundo se tornou o que ele é. O mundo hoje é consequência da nossa rebelião. É a consequência de nós abandonarmos a vontade do Criador, abandonarmos os ensinamentos, os princípios, os valores do Criador e inventamos os nossos próprios valores e princípios. Então, o homem e a mulher cedem a essa sugestão de que comendo aquelas frutas eles seriam como Deus, cedem à sugestão de que pode ser que Deus não foi honesto com eles totalmente, cedem a essa sugestão achando que eles podem ser deuses para si mesmos, e o resultado disso é que nesse momento a comunhão com Deus se desfez. Então o maior
pecado, a raiz de todo pecado é a independência de Deus. Isso é uma lição que está aqui no Gênesis. E o cuidado que a gente tem que tomar, porque o diabo sempre está distorcendo a palavra de Deus. Então essa é uma outra lição. A raiz do pecado é a independência de Deus. Toda vez que você quiser levar a sua vida, toda vez que você quiser conduzir a sua vida, não de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a vontade de Deus, sem perguntar para Deus, sem orar antes, sem consultar as Escrituras, sem se aconselhar com alguém que conhece bem as Escrituras, quando você decide fazer as coisas do seu jeito, é nisso que dá. Mas espera aí, pastor, mas o homem comeu a fruta e não caiu duro. Não morreu na hora, não morreu na hora. O seu corpo não morreu na hora. Mas o seu corpo começou a morrer devagarzinho. O seu espírito morreu na hora. Porque Deus é a fonte da vida e aquele que está separado de Deus está na morte. É o que fala Efésios capítulo 2, os 10 primeiros versículos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por quê? Porque estar separado de Deus é a morte. Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então o pecado nos separa. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que é morte? Morte é a separação de Deus. E qual que é o problema da morte espiritual? O problema da morte espiritual é que se você morrer fisicamente, estando espiritualmente separado de Deus, você vai passar a eternidade separado de Deus. O homem precisa se reconciliar com Deus ainda nesta vida. Porque depois que morreu, a porta da salvação se fecha. Hoje é o dia da salvação, é o apelo das Escrituras. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam os seus corações. Então o chamado de Deus é para já, porque se deixar para depois, a porta se fecha. Quando uma pessoa morre, ou quando Jesus aparece nos céus, a porta da salvação que está aberta, ela se fecha instantaneamente. Quando nós nos encontramos com o Senhor, a porta da salvação se fecha. Quem está dentro, quem está fora não entra. Por isso existe uma urgência em se pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Existe uma urgência em se dar uma explicação clara e detalhada do que é o Evangelho. Porque pouca gente tem uma explicação clara e detalhada do que é o Evangelho. Muitos acham que o Evangelho está de acordo com a pregação de alguns pastores que alguns a gente sabe que não são sérios. Então a palavra de Deus, ela nos revela essas coisas. O salário do pecado é a morte espiritual, ela aconteceu instantaneamente quando o homem pecou. Mas e a morte física? A morte física também, só que a morte física não foi assim, pá! Adão caiu duro no chão. Como que Adão começou a morrer? Ele começou a envelhecer. O Adão que foi criado para viver eternamente, a Eva, os descendentes deles que deveriam viver eternamente em comunhão com o Criador, quando se rompe a comunhão com o Criador, eles morrem, porque Deus é a fonte da vida. Era na presença de Deus que os seus corpos seriam renovados diariamente para nunca envelhecer. Quando a comunhão com Deus se desfez, o homem começa a envelhecer. O que é o envelhecimento? É a gente morrendo bem devagarzinho. Nós vamos envelhecendo e envelhecer é morrer aos poucos. Cada dia a gente morre um pouquinho, até que finalmente nossos dias chegam ao fim e o nosso corpo volta ao pó, de onde ele foi tirado. O livro do Gênesis explica tudo isso, a origem da morte, a origem das ervas daninhas, como, por analogia, a origem dos micróbios nocivos à saúde, porque provavelmente no plano de Deus, as bactérias, os vírus estavam todos lá.
Você sabe que no seu corpo tem bactérias, no seu intestino, etc., que são benéficas, que ajudam na digestão, que vendem até aqueles vidrinhos com lactobacilos, que são bactérias, que são benéficas. E eu creio que antes da queda, toda a criação era benéfica. Havia uma harmonia perfeita na criação. E mesmo com a queda, parte dessa harmonia se preservou, mas não toda ela. E uma das coisas que a gente tem hoje é doença, envelhecimento, morte, e como consequência do afastamento do homem de Deus, violência, guerra, enfim. O mundo é como é, por nossa culpa, não por culpa de Deus, por culpa da raça humana. Porque em Adão, toda a raça humana foi afastada de Deus. Aí a gente tem que voltar para o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento só tem uma parte da revelação que vai se completar no Novo Testamento. Paulo em Romanos vai dizer que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão afastou a humanidade do Pai. O segundo Adão traz a humanidade de volta à comunhão com o Pai. E por que será que Paulo chama Jesus, diz que Jesus é o segundo Adão? Porque, primeiro, Adão foi criado sem pecado e ele tinha condições de escolher se ele queria servir a Deus ou não. É o que a gente chama de livre-arbítrio. Mas a partir da queda, a liberdade do homem foi contaminada pelo pecado e o homem se tornou escravo do pecado, porque Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porém, se o Filho vos libertar, serei de fato livres. Então, o ser humano, a partir daí, escravo do pecado, é incapaz de escolher o seu Criador, a menos que ele seja tocado pela graça de Deus. A menos que Deus tome iniciativa, vença a resistência do homem, para que o homem, então, seja atraído e levado aos braços do Criador. A graça de Deus é que nos traz de volta. E Jesus é o segundo Adão, que foi gerado no ventre de Maria de uma forma sobrenatural. Portanto, nasceu sem pecado, à semelhança de Adão, e nascido sem pecado, ele tinha livre escolha de poder decidir se poderia servir a Deus ou não. E Jesus, nós sabemos que ele escolheu servir o Pai e foi obediente ao Pai em tudo, foi impecável, porque Jesus é impecável. Então Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão nos afastou do Pai, o segundo Adão nos traz de volta para o Pai. Então tudo isso está aqui no Gênesis. O Gênesis também deixa claro que quando o homem pecou, Deus já tinha planejado a redenção. E Paulo vai dizer isso depois, que o cordeiro foi imolado antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Que nada pega Deus de surpresa. Gente, Deus é totalmente diferente da gente. A gente está preso ao tempo e ao espaço. Deus não está. Ele é o criador do tempo e do espaço. Nós, para atravessarmos um dia, nós temos que esperar o tic-tac do relógio às 24 horas. 60 vezes por minuto. Nós temos que esperar o tempo passar até que a gente chegue amanhã, por exemplo. Deus não. Deus olha e é como se ele tivesse sobre a mesa todas as eras. Desde quando ele criou o tempo e a eternidade. Aos olhos de Deus nada está escondido. Então ele olha o presente, o passado e o futuro como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo para ele. Para ele todas as coisas estão abertas e estendidas diante dos seus olhos. E sabe que isso me conforta? Porque quando eu peço uma coisa a Deus, eu posso crer que ele já fez. Só que ele fez num tempo
que eu vou ter que esperar o relógio fazer tic-tac até chegar naquele tempo em que Deus já fez. Mas isso conforta o meu coração, isso aumenta a minha fé, saber que Deus não está preso ao tempo. Então Deus conhece o presente, o passado e o futuro, e isso está totalmente aberto aos seus olhos, porque foi ele o Criador. Então, quando Adão peca, a primeira coisa que Deus faz, Deus dá a eles pele de animais para eles se cobrirem. O que aconteceu? De onde saiu essa pele? Animais tiveram que ser sacrificados. Aí foi o primeiro sacrifício para prover ao homem. A primeira vez que o sangue foi derramado para socorrer o homem pecador. Mas logo ali, no momento em que Adão e Eva são expulsos do jardim, e ali significa que eles estão sendo expulsos da presença de Deus por causa da absoluta santidade de Deus, e um Deus absolutamente santo não pode conviver com o pecado, inclusive até para o nosso bem, porque nós seríamos destruídos, aniquilados pela santidade de Deus, se nós, pecadores indignos, comparecêssemos diante de toda a sua glória. Então Deus afastou o homem e ele começou a colocar em prática o seu plano eterno, quando ele diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Deus já planejou, antes da criação, enviar seu Filho ao mundo para se tornar um de nós, para morrer na cruz em nosso lugar, para nos substituir na condenação que nós merecíamos, pagando a nossa dívida e nos reconciliando com o Criador. Tudo isso estava na mente eterna de Deus. Então nós já encontramos no momento da queda a promessa da redenção. Nós vamos encontrar também no Gênesis as consequências do pecado. E elas são muitas. Por exemplo, no capítulo 3, verso 16, ele vai falar da dor, do sofrimento. Aqui está incluído as doenças. Nos versículos 17 e 18, ele vai falar da maldição da terra, das ervas daninhas, dos espinhos. E ele finalmente vai falar da morte, até que o homem volte ao pó de onde ele foi formado. Depois, no capítulo 3, verso 22, ele vai falar da separação de Deus, e o homem separado de Deus está separado da vida. E aí, no decorrer do capítulo 4, nós vamos encontrar aí a avareza, o egoísmo, a raiva, os ciúmes e o homicídio, culminando aí no primeiro homicídio da história, não é? E aí a gente vai ver essa questão da independência, do rompimento do Criador com a criatura. Depois, no capítulo 6, a gente vê que a maldade da raça humana se espalha. E no capítulo 6, versículo 5, ele fala isso. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Na verdade, o texto está descrevendo a tristeza de Deus com o pecado. A decepção de Deus com o pecado da criatura que ele fez para ser semelhante a ele. E aí, no versículo 11, diz assim, vamos pegar aqui do 9 até o 11. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Então, a consequência do pecado é que a maldade se espalhou à medida que o homem foi se procriando, à medida que o homem foi enchendo a terra. O que aconteceu? A maldade se espalhou. E isso trouxe grande tristeza ao coração de Deus. E aí a narrativa é uma narrativa poética,
muito bonita, muito bem construída, né? E fala dessa tristeza de Deus. Porém, Deus viu um homem que, embora fosse pecador como todos os outros, ele estava tentando acertar. E Deus falou: eu vou investir nesse cara. Lógico, a gente sabe, para Noé ser um homem íntegro e justo, a graça de Deus já estava operando nele. Ele só poderia ser diferente da sua geração por uma operação da graça de Deus. Então Noé foi aprovado por Deus. Deus faz uma aliança com Noé, e você depois vai ler a história lá da arca, da salvação de uma família para reconstruir. Então, com a arca, Deus pensa assim: vou dar um reset na história. Vou fazer o seguinte: vou acabar com todo mundo e vou começar tudo de novo do zero. Vou pegar esse camarada aqui, que a minha graça ajudou ele a ser melhorzinho que os outros, e vou começar tudo de novo. E aí começa tudo de novo. A história é muito, muito bonita, muito interessante. Aí, quando termina o dilúvio, a partir da família de Noé, a humanidade recomeça, passam-se os anos, o que vai acontecer? A mesma coisa de novo. E a gente vê isso na Torre de Babel. A criatura continua se afastando do Criador, porque essa é a nossa natureza. Olha, se você é um cristão que tem comunhão com Deus, que frequenta uma igreja, que lê a Bíblia, fique sabendo de uma coisa: isso só acontece na sua vida por causa da manifestação da graça de Deus na sua vida. Porque nós, no nosso estado natural, a nossa natureza nos afasta do Criador. A nossa natureza nos manda para longe do Criador. A nossa natureza nos faz fugir de Deus e das coisas de Deus. O homem, no seu estado natural, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de orar, ele não quer saber da palavra, ele não quer saber de reunião de igreja, não quer saber de adoração. O homem, no seu estado natural, ele foge de Deus, ele resiste a Deus. Agora, por que a graça é tão maravilhosa? A graça é maravilhosa porque o Pai, quando toca alguém com a sua graça, essa graça, ela vence a nossa resistência e nós então nos entregamos a Deus. Então tudo isso a gente percebe aqui nas páginas do Gênesis. Então em Babel o que a gente vê? Orgulho e autossuficiência. Ou seja, o homem continuou no seu mau caminho. Por quê? Porque a semente do pecado está enraizada em nós. Então o homem, entregue à sua própria sorte, ele vai fazer o mal. O que é que impede o mundo de ser pior do que ele já é? A graça de Deus detém o avanço do mal por completo. A graça de Deus põe um limite à ação do mal. Porque senão não sobraria nada. Não teria mais nada aqui. Encerrando então essa exposição do Gênesis, né, essa introdução ao Gênesis, nós chegamos a Abraão e aos patriarcas, não é? Abraão foi chamado, recebeu de Deus uma promessa e um mandamento. Deus faz uma aliança com ele e Abraão obedece por fé. E uma coisa interessante que você vê em Noé, que você não vê na humanidade, mas você vê em Noé. Noé faz um altar ao Senhor. Aí Deus chama Abraão. O que Abraão faz? Um altar ao Senhor. Você vai ver que os patriarcas são construtores de altares. Por quê? Porque os patriarcas foram pessoas que Deus alcançou com a sua graça e que, portanto, tiveram um relacionamento com Deus. E a construção do altar, naquele tempo, naquela cultura, era o que expressava esse relacionamento com Deus. O altar significa entrega. O altar significa dependência. O altar significa relacionamento. E nós somos chamados a isso, meus irmãos. Nós somos chamados a construir um altar na nossa vida. Nós somos chamados para ser construtores de altares. Ou seja, nós somos chamados por Deus, pela sua graça,
pela mediação de Jesus, a termos relacionamento com Deus. Por isso que você não pode viver sem ter o seu tempo com Deus. Você não pode levar a sua vida sem ter aquele momento que você para, lê, medita nas Escrituras, ora a Deus e espera Deus falar com você. Nós não podemos abrir mão porque quem são os cristãos? São o povo que Deus está formando para viver com Ele na eternidade. Você não gosta de Deus aqui? Como que você vai passar a eternidade com Ele? Você não ama a Deus? Como que você vai querer passar a eternidade com Ele? Nós precisamos aceitar o chamado de Deus para estar com Ele a cada dia, para buscarmos comunhão com Ele a cada dia. Então, Abraão foi um construtor de altares. E Deus chama Abraão, Abraão sai justamente de lá da Babilônia, né? Ur, terra dos caldeus, que é a Babilônia. E Deus diz para ele, sai da sua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação, sê tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, todos os povos, todas as etnias, toda a humanidade, todas as nações, todos os grupos étnicos da terra. Então Abraão é chamado com um privilégio que é responsabilidade. Ser bênção, porque através dele Deus vai abençoar o planeta todo. A gente vê algumas lições importantes. Por exemplo, nós estudamos no acampamento, né, esse texto, em que Abraão dá o dízimo. Gênesis 14, 20. E aí mostra que o dízimo não veio com a lei. O dízimo, portanto, é anterior à lei. E é a maneira de Deus sustentar a manutenção e o avanço do Evangelho. E através dos nossos dízimos, Abraão foi dizimista. A gente vê também que Abraão ofereceu seu próprio filho Isaque em sacrifício. Ele foi provado por Deus no capítulo 22. E ali quando Abraão coloca o seu filho sobre o altar, ele demonstra uma fé totalmente confiante em Deus. Ele confiou que se Deus prometeu que da sua descendência iria formar uma grande nação, e tem um momento que Deus fala, o seu descendente não é o seu servo Eliezer, mas é o filho que você vai ter com a Sara. E Deus, quando coloca esse filho da promessa no altar, Abraão revela plena confiança de que Deus iria cumprir a sua promessa. E se fosse necessário, Deus ressuscitaria Isaque para poder cumprir a sua promessa. Mas a gente vê também que Abraão ele é falho, ele é cheio de incoerências, tem hora que falta fé. Por exemplo, ele vai para uma terra estranha e a Sara era muito bonita, ele fala, nossa, vão me matar aqui. Como que vão te matar, ô Abraão? Você não sabe que Deus falou que vai fazer uma grande nação de você? Você não pode morrer. Mas nessa hora ele fica com medo. E ele fala que a Sara é irmã dele. E dá todo aquele bafafá, todo aquele problema. Mais de uma vez isso acontece. Então você vê Abraão incoerente. Deus fala para ele, você vai ter um filho com Sara. Ele vai ter filho com uma escrava, vai ter filho com outra escrava. Ele quer dar um jeitinho. Então, na nossa natureza sempre está querendo, sempre tem aquela semente de querer fazer as coisas do nosso jeito. E quando Abraão faz as coisas do jeito dele, o problema é tão sério que nós até hoje vemos situações decorrentes da desobediência de Abraão. Até hoje nós vemos inimizade entre povos decorrentes da desobediência de Abraão. Então nós vemos que Deus escolhe Abraão por graça, e Abraão ele oscila, tem hora que ele tem medo, tem hora que ele tem fé, tem hora que ele tem medo, tem hora que ele tem fé, porque ele é como a gente. Depois a gente vai ver Jacó, a mesma coisa, você vai ver que Jacó, no capítulo 28, versículo 22, Jacó também era dizimista. E de tempos em tempos a gente vê Deus repetindo a promessa, renovando a promessa para alimentar a fé de Abraão, depois repetindo para Isaque a promessa, depois repetindo para Jacó a promessa. Deus vai alimentando a sua promessa. Quando você estiver lendo Gênesis, anote aí quantas vezes Deus repete a promessa que ele fez pela primeira vez. Por que Deus faz isso? Para nos encorajar.
para encorajar Abraão, Isaac, Jacó, para dizer para eles, fiquem firmes, olha, a promessa que eu fiz está de pé, continuem, caminhem comigo. Deus tem uma hora que chega para Abraão e fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O chamado de Deus para Abraão andar com ele, o chamado de Deus para Abraão andar em santidade. E depois a gente vai ver a história de Sodoma. O que é Sodoma? Sodoma é o exemplo de uma sociedade em rebelião com Deus. Hoje no mundo nós vemos pessoas afrontando a Deus, talvez de uma maneira mais ostensiva do que os habitantes de Sodoma e de Gomorra fizeram. E você vai perceber lá no Gênesis, capítulo 18, verso 20, capítulo 19, versículo 5, capítulo 21, de 15 a 20, capítulo 29, 31. Você vai perceber na história de Sodoma e de Gomorra que os pecados que foram se acumulando, a ideia é assim, o pecado, ele vem sobre a pessoa. Mas quando essa pessoa confessa, se arrepende, o pecado é tirado. Mas quando uma pessoa vive sem comunhão com Deus, sem perdão de pecado, sem se arrepender, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e não para de acumular. E a ideia é essa. Os pecados de Sodoma e de Gomorra foram se acumulando tanto que chegaram lá no céu. Então vamos pensar, era muita coisa, hein? Era muita coisa. Era muita perversidade, era muita violência, era muita corrupção, era muita depravação moral. Com o dilúvio, Deus quis dar um reset na humanidade. A história se repete, o homem faz tudo errado de novo. E Deus então tem que intervir ali. Sodoma ofendeu a Deus demais. Sodoma passou de todos os limites. E Abraão fica intercedendo, mas Senhor, se tiver pelo menos um ali, e o único que escapa é Ló. Deus só destrói Sodoma depois que Ló sai de lá, mas na intercessão de Abraão ali a gente vê que não tinha sobrado mais ninguém ali que tivesse a possibilidade de se arrepender dos seus pecados. Depois de Abraão vem Isaac. Aí com Isaac você vê a história de Esaú e de Jacó. É muito interessante que o livro do Gênesis ele vai narrando a história da origem dos povos, a história da origem das nações, né? Esaú é o patriarca do povo de Edom, porque Edom quer dizer vermelho, e Edom era o apelido de Esaú, porque ele era ruivo. Então a história de Esaú e Jacó, a gente vê aí a graça de Deus agindo, né? Primeiro, na vida de Isaac, né? Deus chega para Isaac e fala, Isaac, não vá para o Egito. Era um período de fome, de escassez. Deus fala, não vá para o Egito, fica aqui que eu vou te abençoar. Isaac tem uma colheita de 100 vezes mais. Foi milagre extraordinário que Deus fez. Isaac era um pacificador. Ele abria poços, todo poço que Isaac cavava saía água. Deus abençoou Isaac, depois Jacó, filho de Isaac, que era enganador, astuto, mal intencionado, queria passar os outros para trás. Deus abençoa Jacó também, dá um tratamento na vida de Jacó, colocando ele para trabalhar para um cara que era pior que ele, Labão. E Jacó ali vai provar do seu próprio veneno, ele vai ser educado por Deus, Deus vai transformar a vida de Jacó. Jacó, quando sai da casa de Labão, ele é um novo homem. O texto ali, tente prestar atenção nos indícios das mudanças na vida de Jacó. Você vê que Jacó, ele tem vários encontros com Deus, ele tem experiências com Deus, ele luta com Deus. Depois ele vai ter 12 filhos. E é muito emocionante antes disso. O reencontro, a reconciliação de Jacó com Esaú. É uma história linda, emocionante. E depois Jacó vai ter 12 filhos. E o 11º é José. E acontece toda aquela história de José que eu comentei no vídeo passado. Depois José é vendido, tem a história de Potifar, a prisão, os sonhos do rei, ele se torna governador do Egito. E o livro do Gênesis termina com José dizendo assim para os seus irmãos que Deus transforma o mal em bem. E aí encerra-se o Gênesis,
A continuação do Gênesis vai ser o livro do Êxodo. Mas eu queria que você olhasse para esse livro com atenção, procurasse ler o livro do Gênesis prestando atenção aos detalhes, e possivelmente você vai ter muitas dúvidas, muitas perguntas, porque você está lendo um livro de milhares de anos atrás, que está numa cultura totalmente diferente da nossa, e a gente precisa entender aí os costumes, fazer um filtro cultural aí para poder extrair os ensinamentos, os princípios imutáveis da palavra de Deus. Mas o que o livro do Gênesis chama a nossa atenção é que, assim como em toda a Bíblia, é que é a história de gente como a gente. No livro do Gênesis tem o pecado, tem a inveja, tem as pessoas fazendo coisas com segundas intenções. No livro do Gênesis tem famílias problemáticas, pais que agem de uma maneira errada com seus filhos, filhos que agem mal com seus irmãos. A gente percebe todo o engano que está no coração do homem, desde a queda. Então, nesse panorama do Gênesis, a gente entende que Deus criou, e tudo que Deus criou é bom, mas nós estragamos tudo quando nós decidimos viver separados, independentes do nosso Criador. Então isso traz uma lição para a gente guardar e para a gente orar, para a gente se lembrar todo dia que é a nossa decisão e o nosso esforço de ser dependentes de Deus precisa ser diário. Porque em nós há uma força, que é a nossa natureza caída, que sempre tenta nos levar para uma vida de independência de Deus. Então, que Deus ajude você a lembrar. E quando você estiver lendo o Gênesis, não fique horrorizado com o que as pessoas fizeram. Elas são gente como a gente. O que essas pessoas fizeram, ou nós fizemos, ou bem que nós poderíamos ter feito e provavelmente faríamos se estivéssemos no lugar deles naquelas situações. Então o livro do Gênesis nos faz mais humildes e nos faz pensar que todos os nossos problemas são decorrentes da nossa tendência de viver de uma forma independente de Deus. E qual que é a lição final que a gente poderia tirar desse panorama do Gênesis? Que nós precisamos buscar a Deus, voltar para Deus, pedir a Deus que nos ajude a depender dele em todas as coisas, a nos aconselhar com ele, não confiar na nossa experiência, não confiar na nossa inteligência, mas nos submeter à vontade do Criador e sempre estar consultando a sua palavra para a gente poder apreender ali da palavra os princípios para viver uma vida que agrada a Deus. Então, quando você estiver fazendo sua devocional, quando você estiver orando, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver lendo o Gênesis, por exemplo, ore a Deus nesse sentido. Deus, eu sei que a semente do pecado está em mim, mas eu peço misericórdia do Senhor e peço que a operação da tua graça me ajude a vencer essa tendência para ser independente. Que eu seja dependente do Senhor em tudo, que eu não tome nenhuma decisão sem consultar tua palavra, que eu não tome nenhuma decisão sem orar, que eu medite na minha vida, na minha maneira de viver, nas minhas atitudes, na maneira como eu conduzo a minha família, na maneira como eu educo os meus filhos, na maneira como eu estou conduzindo a minha vida espiritual, que eu possa meditar nas minhas decisões. E quando eu percebo que eu estou caminhando de uma maneira independente do Senhor, de uma maneira que foge da tua vontade, que o Senhor me dê coração quebrantado para eu me arrepender, voltar aos teus pés e me submeter ao Senhor em tudo. Então pense sobre isso, em desobedecendo a Deus. Quais são as suas atitudes, as suas decisões? O que é que decisões você tomou em desobediência a uma revelação clara da palavra de Deus? Quando a gente faz isso, o que é que Deus tem a nos dizer? Arrependa-se. Arrependa-se, porque o nosso Deus é rico em perdoar.
Arrependa-se enquanto ainda é tempo. E dependa da misericórdia do Senhor. Que Deus ajude você a ser um cristão, não um cristão nominal, não um cristão que afasta as pessoas de Deus, mas que você seja um cristão piedoso, um cristão que ama a Deus e que está sempre tentando acertar e fazer as coisas de uma maneira que agrada ao Senhor. Que Deus te conceda um coração assim, inclinado ao Senhor, e pela graça dele você consiga caminhar de uma maneira que o agrada. Que Deus te abençoe.